Só que aí ele fala com o presidente da Câmara, como um deles falou, aliás, na verdade foi um presidente da Câmara, e aí ele te exonera. E eu e mais 2 advogados fomos exonerados por 24 horas. 24 horas, exonerou, no dia seguinte ele foi obrigado a nomear de novo. Porque a gente mostrou documentos que demonstravam que ele é que tinha dito A, que o funcionário dele tinha dito B e a gente que pagou o pato. Mas vocês sabem, trabalhar com política é assim. Você está, né, na mira o tempo inteiro. Eu posso pedir de forma genérica e aí o juiz dá pouco e eu recorro para aumentar? A regra é que o pedido tem que ser certo e determinado. Só se admite exceção em 3 casos para o pedido genérico. Nessas 3 aqui. Se vocês querem fazer o pedido genérico para fugir disso aqui, vocês não conseguem encaixar em nenhuma delas? Na segunda. Vamos pensar? Você não sabe as consequências, a extensão do ato ou do fato ilícito, que está lá no inciso 2º, tá? Essa tese está bem desenvolvida naquela petição que eu coloquei lá no site. Se vocês quiserem depois dar uma lida, eu recomendo para vocês acompanharem o raciocínio. Muita gente, muitos juízes até resistem a essa tese. Eles acham que isso aqui seria só para dano material. Ora, vamos ler o inciso? No literal, o que diz aí? O 2. Quando não for possível determinar de modo definitivo as consequências do ato ou do fato. Olha aí, quando não for possível determinar de modo definitivo as consequências do ato ou do fato ilícito. Falou em dano moral ou material? Separou, restringiu? Não. Tudo bem que antes da Constituição de 88 reconhecer o dano moral e equipará-lo ao dano material, o Código é de 73. Você até podia ter uma certa resistência, não é? Mas depois de 88, você querer dizer que esse inciso não se aplica a um dano moral, ora, para ser dano moral é porque antes teve um ato ou fato ilícito, concordam? E esse ato ou fato ilícito, ele tem uma extensão, ele tem uma consequência. E eu arrisco dizer para vocês que hoje, em tempos de internet, você nunca vai conseguir precisar de modo definitivo as consequências de um ato dessa natureza. Nunca. Porque o camarada fala aqui, A, distorcem e dizem que ele disse que ele falou B. Aí a pessoa prova que ele falou A que falou que ele falou B desmente, mas vai parar na internet o que foi distorcido. Você nunca mais consegue tirar isso do ar, porque um site reproduz, o outro coloca, o outro vai. Se fosse uma menina de 18 anos para a praia, de fio dental, e tomara que caia, isso ofendia ou não ofendia o pudor público? Ofendia. Ainda botasse um Elvis no toca-fita e ficasse rebolando. Porque não existiam os Rebolations e as Carlas Pérez na época, né? Agora, hoje, se acontecer isso ofende o pudor público? Só se for a mesma menina, né? Tempos depois vai ser meio esquisito. Mas se for outra, de nenhuma forma, tá? Então, esse limite do que é obsceno ou que não é a lei penal que regula, porque é crime. Tá lá, tipo. Então, se não teve ninguém, vocês ouviram algum comentário de algum policial, de algum membro do Ministério Público, dizendo que iria instaurar um inquérito para apurar a prática de ato obsceno? Pelo contrário, o Ministério Público entrou para reclamar porque ela foi expulsa. E porque eles violaram um direito individual dela, liberdade de expressão, né? Muito embora o nosso colega aqui tenha dito que deveria ter expulsado mesmo. Quando eu for para a aula do segundo horário, porque sempre que eu chego na aula do segundo horário, ele está lá, cercado de mulher. Está sempre no mínimo 4. Sempre, na porta lá, Eu tenho que pedir para ele, você libera as minhas alunas para poder dar aula, tá? Então, hoje eu vou contar e quero ver se na próxima semana esse efeito Axie vai estar acontecendo, né? Então, olha só. Se você pegar até hoje, você acha aqueles vídeos da menina chorando, sendo escorraçada, xingada. Tem um vídeo que até é interessante, esse é o mais legal para processar, que é um vídeo em que eu acho que uma aluna fala para outra, ou o aluno fala para a aluna, ai, tá bom de parar, ela já está chorando.
Parar nada, é uma pá, pi, 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 e aí começa. Não sei se vocês viram esse eu acho que passou até no Fantástico. Tem com legenda. Dizendo, para não, para nada, ela é uma P, pi, para isso, aquilo, outro, tá? Então, a gente estava falando do caráter punitivo do dano moral. Se só a faculdade for ré nesse processo, e ela for condenada em R$1.000 de indenização por dano moral, vocês acham que isso vai incomodar de alguma forma ela? Não vai, de forma nenhuma. Se pegar alguns alunos que puderem ser identificados e condená-los em R$1.000, já há uma diferença da faculdade para o aluno, mas mesmo assim, R$1.000, você acha que isso vai fazer com que a pessoa nunca mais na vida xingue outra? Não, também não vai. Agora, se condenar a faculdade em R$500 mil e condenar os alunos identificados em 50 mil cada um, vocês acham que esses alunos voltam a praticar atos dessa natureza? E os colegas? Os colegas? Também não. Então, é chegar nesse ponto em que o caráter do dano, ele seja mesmo exemplificativo. Não façam mais. E digo mais para vocês, se eu chegasse aqui e mostrasse para vocês, olha, os alunos foram condenados a pagar 100 mil cada um para ela, vocês aqui fariam atos, não vou dizer nem semelhante, mas perto? Não, porque é exemplificativo, não tem jeito. Isso intimida mesmo, né? Foram 3 decisões no país condenando, uma aqui do TJDF, uma de Goiás e uma lá do Sul, condenando aluno por dano moral contra professor. É porque talvez vocês não tenham acompanhado. Estava vindo uma crescente, 3 decisões, voltou ao normal, o que era antes, tá? Então a ideia aqui é a seguinte, você demonstrando que não consegue identificar as consequências, os efeitos, fica fácil de enquadrar. E eu digo mais para vocês, quem é que disse em primeiro plano que dano moral, que a indenização por dano moral, ela é simbólica porque o dano moral é imensurável? Foi o judiciário brasileiro. No Brasil, o judiciário veio afirmando, olha, dano moral é imensurável. Eles começaram a afirmar isso para diminuir o valor de indenização. Só que quando eles dizem que é imensurável, eles mesmos estão dizendo que você não consegue medir. Você não consegue medir a extensão. O judiciário diz que é imensurável. Então ele está dizendo que não consegue medir. E medir o quê? Extensão do dano. Você não pode medir a extensão do dano, então você também não tem como dizer qual é a indenização adequada, capaz de sanar aquele dano. Aí vem a história do, mas é enriquecimento sem causa. Sem causa? Se a gente não consegue medir a extensão do dano, tem gente que por causa de um dano, nunca mais na vida arruma um emprego. Onde é que está o enriquecimento sem causa? Você fazer um jornal, o caso clássico do erro de imprensa, vocês, né, eram muito pequenos, da escolinha lá de São Paulo, da escola base, né, de São Paulo, que o casal que era dono da empresa foi humilhado publicamente, né, querendo linchar, matar, sob a suspeita de que estavam praticando atos libidinosos com as crianças na escola. Durante a instrução do processo, se viu que não tinha nada, zero total. Eles foram humilhados, cadeia nacional, isso deve ter ido parar no exterior, porque esse tipo de crime contra a criança é um negócio muito pesado, merece a repúdia mundial mesmo. Eles perderam o negócio deles, perderam a credibilidade, imagina onde eles fossem, imagina na família, o jantar de Natal, vocês acham que alguém ia querer o sobrinho perto daquele casal? O dano é muito pesado, porque aí sai na Globo, sai na Folha de São Paulo. Depois que esclarece, quantas matérias vocês veem dizendo, olha, estávamos errados? É a notinha no rodapé dizendo, cometemos um equívoco, pá. Se vocês pegarem Veja, direto naquela cartas, não sei o que, sempre tem uma errata. Cometemos um equívoco e falamos que fulano fez, mas não foi fulano não, foi Beltrano. Acabou. 3 semanas com 4 páginas centrais falando mal. Então essa que é a ideia. Você vem dizer que enriquecimento ilícito? Não tem como, mas é a ideia do judiciário.